Quando ele diz, a ira de Deus se revela do céu. Assim como no versículo 17 diz que a justiça de Deus se revela também da parte de Deus para o homem pecador. Então veja, do jeito que a justiça de Deus se revela para os pecadores serem justificados, a ira de Deus também se revela do céu contra toda a impiedade. E impiedade é um pecado, ou uma forma de pecado, melhor dizendo, que está relacionada às práticas religiosas. Que práticas religiosas seriam essas? Por exemplo, a idolatria é uma impiedade. O falso culto em nome de Deus é uma impiedade. Então a ira de Deus, em primeiro lugar, se revela contra a falsa religião, mesmo que em nome de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra esta rebelião aqui. A rebelião de achar que Deus pode ser adorado ou pode ser feito segundo a imaginação humana. Ter outro Deus diante do Senhor e adorar a Deus segundo a sua própria imaginação, fazendo feituras com as suas próprias mãos. Segunda coisa contra a qual Deus, por causa da rebelião do homem, que é um traço dessa rebelião, Deus se revela irado, é contra a perversão dos homens. Perversão tem a ver com a imoralidade, tem a ver com, por exemplo, o roubo, ou seja, são, entre aspas, pecados seculares. A imoralidade, o roubo, o assassinato, que não são diretamente ligados ao pecado da impiedade, ou seja, o pecado de práticas religiosas diretamente ímpias ou não bíblicas. E aí então vem contra, vamos dizer assim, um resumo destas coisas seria dito no final do versículo 18. Que detém a verdade pela injustiça. Imagine, irmãos, uma pessoa que faz represa para juntar água. Pronto. Deter é justamente isso. É essa represa. A pessoa represa a verdade, a justiça e prefere a injustiça. Ou seja, ela vai dar atenção, ela vai dar vazão, ela vai dar aprovação àquilo que é injusto. Então elas preferem muito mais as suas opiniões, o seu jeito de pensar, do que propriamente aquilo que Deus revela a respeito de si. E de sua vontade, evidentemente. E aqui Deus diz o porquê que essa ira se revela do céu contra estas coisas. Por que que estas coisas são tão abomináveis a Deus? Porque do outro lado, aquilo que os homens detêm por causa do pecado está plenamente revelado. Olha o que Paulo diz aí no versículo 19, melhor dizendo. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto. É manifesto. Essa palavra grega, ela quer dizer manifestar completamente. Não quer dizer que é tudo sobre Deus, mas tudo que Deus quer revelar para o homem está possível de ser conhecido. E o homem, segundo a própria Bíblia, conhece. É porque ele detém estas coisas e privilegia outras coisas que são injustas, mentirosas e assim por diante. Então, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto. Porque Deus lhes manifestou, Deus revelou. As duas palavras são iguais, só que um é substantivo, outro é verbo, mas é a mesma coisa. Deus manifesta o que Ele é. O que é que Ele manifesta? Os atributos, versículo 21. Os atributos invisíveis de Deus estão manifestos. O eterno poder de Deus está manifesto. A sua própria divindade está manifesta. Todas essas coisas podem ser claramente vistas. Veja bem, Deus manifestou
Versículo 20, lá no final, quase no final do versículo 20, diz: claramente se reconhecem. Veja, manifestar e claramente se reconhecer são sinônimos dentro dessa construção de entendimento, de ideias de Paulo. A manifestação de Deus é claramente reconhecida. A revelação de Deus é claramente reconhecida desde quando? Desde o princípio do mundo. Tudo que foi criado está revelando estas três coisas que ele diz aí: atributos, que são características do próprio Deus, o seu eterno poder, ou seja, isso remete ao fato dele ter sido o criador de tudo, que existe um poder que mexe com todas as coisas quanto existem. Ou seja, um dia sucede a outro dia, poder eterno de Deus. Uma noite revela conhecimento a outra noite, poder de Deus. Um dia discursa a outro dia, poder de Deus. São manifestações na criação de que o mundo está sendo dirigido por propósito de poder, tem poder eterno.